Olá, nós estamos iniciando mais um programa Assembleia Convida e nós estamos recebendo aqui no estúdio da Assembleia Legislativa a Elizabeth Borgiani, que é a presidente da Associação dos Assistentes Sociais e dos Psicólogos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Também estamos recebendo aqui o Cledson Pires, que é membro de uma comissão de oficiais de Justiça. Quero agradecer a presença de vocês aqui no estúdio de hoje. Nós temos um debate importante aqui que tem a ver com a luta dos servidores do Judiciário e, sobretudo, a luta pela aprovação imediata de dois projetos importantes, né, que vai beneficiar não só três categorias profissionais importantes do Tribunal de Justiça, mas toda a população será beneficiada. Eu me refiro aqui ao projeto de lei complementar número 6 dos assistentes sociais e psicólogos e o PLC número 56, que institui no Tribunal de Justiça o nível universitário. Então, nós vamos iniciar conversando com a Elizabeth primeiro. Muito obrigado, Elizabeth, pela sua presença aqui na TV Alesp. Você que é uma grande militante, uma grande defensora desse projeto, tem ajudado a coordenar a luta em defesa do PLC número 6. Mas antes de iniciar a discussão do PLC número 6, seria importante que você falasse um pouco, explicasse para o telespectador qual a função de um assistente social e de um psicólogo no Tribunal de Justiça. Primeiramente, muito obrigada, deputado Janazzi, a abertura desse espaço. Você tem se revelado como um dos políticos mais coerentes nesse Estado. E um prazer de estar aqui com o Cledson, oficial de justiça também muito combativo. E, de fato, os assistentes sociais e psicólogos são profissionais que atuam no Tribunal de Justiça subsidiando, dando pareceres, laudos, análises para que os juízes possam proferir suas sentenças em casos que envolvam crianças em situação de vulnerabilidade, crianças vítimas de violência, adolescentes também vítimas de violência, ou adolescentes autores de ato infracional. Também subsidiando em casos de vara de família, que são casos muito difíceis, muito graves, às vezes a separação litigiosa de um casal que está disputando a guarda de um filho, não é? A discussão de uma pensão alimentícia, todos os dramas que envolvem os conflitos familiares, quando eles se judicializam, não é? Quando a própria família não conseguiu resolver os seus conflitos e isso vai parar na justiça, é praticamente impossível para um juiz atuar e dizer o direito de cada um sem uma análise feita por esses profissionais, psicólogos e assistentes sociais. Porque nós temos que pensar que hoje, diferentemente de há muitos anos atrás, quando os juízes conheciam as pessoas, né, nas cidades, nas comarcas, hoje um juiz ele conhece os casos, ele conhece as questões através de papéis, não é? E são esses profissionais, os assistentes sociais e os psicólogos, que vão ter o contato direto com a questão, né? É um assistente social que vai até o local, vai a uma creche ou vai a um abrigo, não é? Onde está uma criança aguardando uma decisão de uma adoção. É um assistente social e um psicólogo que conhece profundamente, ou tentam conhecer profundamente, todas as questões que estão envolvidas ali, não é? Porque quando uma questão que envolve uma criança, ou um idoso que sofreu uma violência, ou uma mulher que foi vítima de violência, enfim, quando isso chega ao judiciário, é porque todas as outras formas de atendimento dessa questão se esgotaram, né? Não houve a possibilidade de se resolver esse problema na família ou na política pública, não é? E isso acaba se judicializando. Então, os tribunais de justiça, em todos os estados do Brasil, têm as equipes técnicas formadas por assistentes sociais e psicólogos que fazem esses estudos das situações para poder dar o subsídio aos juízes para eles tomarem a decisão qual é a melhor forma de proteger
uma criança, um idoso. Uhum. E sem os laudos emitidos, elaborados pelos psicólogos e assistentes sociais, não há a possibilidade de uma adoção, por exemplo. Pensa numa adoção. É uma adoção. Como que um então, juiz... o laudo é fundamental. O laudo é fundamental. Foi muito bom Entendi. você lembrar da adoção. Como que um juiz, o telespectador, o cidadão do Estado de São Paulo vai compreender isso? Como que um juiz pode dizer esta criança com essas características vai poder ficar com esse casal, com esse pretendente, com essas características e possivelmente tudo vai dar certo. Como é que ele pode dizer isso se ele não tiver uma análise profunda das características dessa criança, as características dessa família que vai acolher essa criança, não é? Clédson, antes de entrar também na luta do PLC pela aprovação imediata do PLC número 56, que institui o nível universitário para os oficiais de justiça, gostaria que você explicasse resumidamente qual a função, qual o trabalho do oficial de justiça hoje no tribunal. Pois não. Janásio, eu queria agradecer o convite para participar aqui do programa. Muito obrigado. Você é um companheiro de luta aqui, a gente aprecia o seu trabalho. É um prazer estar aqui do lado da Beth também. Várias terças-feiras, várias quartas-feiras no embate aqui. Muito importante, muito bom conhecê-los. E eu queria explicar o trabalho do oficial de justiça da seguinte forma. O oficial de justiça é aquele que cumpre a determinação judicial. Ou seja, aquilo que o juiz decidiu, aquilo que o juiz mandou fazer, o oficial de justiça é o que vai lá e faz. Então, por exemplo, assim, a Beth estava mencionando o caso das crianças, no caso de busca e apreensão, por exemplo, no caso de pensão alimentícia. A gente não só faz a citação da pessoa que tem que pagar a pensão alimentícia ou tem que comparecer à audiência, mas, por vezes, nós temos que ir até a casa da pessoa, fazer a busca e apreensão da criança, né, ou entregar para o pai, ou entregar para a mãe, conforme a determinação do juiz. E a gente é um trabalho que te envolve muito emocionalmente. É um trabalho que você precisa estar centrado, é um trabalho que você precisa estar preparado, porque você está mexendo com vidas. Então, as pessoas, às vezes, não entendem exatamente o que o oficial de justiça faz, mas o oficial de justiça, ele não decide, ele vai lá, na verdade, e cumpre. Né? Mas como a gente está lidando com gente, você precisa ter muito jeito, você precisa ser um pouco psicólogo, você precisa entender muito bem de leis, você precisa entender muito bem dos trâmites, né? Para que você cumpra a determinação judicial da melhor maneira possível, sem haver algum prejuízo, sem haver nenhum trauma psicológico para nenhuma das partes envolvidas. O oficial de justiça faz as citações, faz as buscas e apreensões, os oficiais de justiça fazem penhoras. Os oficiais de justiça fazem busca e apreensão de carro também, então a gente vive muito tempo na rua. A gente fica pouco no Tribunal de Justiça, a gente fica muito tempo na rua. Esse tempo que a gente passa na rua, a gente aprende a ver a justiça de uma forma diferente, quer dizer, como ela é feita na prática. E vocês são muitas vezes confundidos com policiais, como integrantes de outras secretarias, né? Sem dúvida. Eu lembro até um caso uma vez que eu fui fazer um mandado numa comunidade e a pessoa da comunidade falou assim: você é investigador, tenho certeza que você é investigador, né? E inclusive eu tive que até pagar um pedágio para poder sair da comunidade, porque ele não acreditou que eu tinha ido lá, na verdade, para intimar uma pessoa a dar andamento no processo. E, Clécio, dependendo da situação, vocês têm um acompanhamento da Secretaria de Segurança Pública, se é uma área... Na verdade, não. Quando a gente faz em nenhum momento. Não, quando a gente faz os mandados de intimação, citação, nós vamos lá sozinhos, né? Muitas vezes nós, às vezes até precisamos, porque está acontecendo um assalto, ou a pessoa confunde com o policial e tenta nos intimidar, às vezes até intimida mesmo, manda a gente embora do local, mas a gente não tem o apoio da polícia ou da Secretaria de Segurança no cumprimento dos mandados. Vocês, na verdade, são apenas os mensageiros, os né? Mensageiros, os mensageiros. Muito bem. Então, só voltando aqui aos assistentes sociais e psicólogos, Beth, na verdade, esses dois projetos que foram apresentados, foram protocolados aqui na Assembleia Legislativa, o PLC 6 e o 56, eles foram fruto de uma conquista de vocês na conhecida e tão famosa greve de 2010, onde servidores do Judiciário, numa luta heróica, né, fez uma greve de mais de 120 dias. 127 dias. Nós acompanhamos, nosso mandato acompanhou muito e apoiou, logicamente, a greve de vocês, mas com certeza o TJ só encaminhou esses projetos foi resultado de uma ampla mobilização
que vocês fizeram na greve e depois da greve também, de pressão. Foi uma vitória os projetos terem sido protocolados aqui em 2013. Isso Só que mesmo. até agora, esses projetos não foram aprovados ainda. Nós já apresentamos requerimentos de urgência, já colocamos os projetos na pauta, eles estão prontos para serem votados, já receberam pareceres favoráveis de todas as comissões. Eles podem ser votados a qualquer momento, mas tem muita resistência, né? Então, Beth, quais são os prejuízos? Veja bem, é muito tempo, já houve um concurso público em 2012, não é isso? Gostaria que você me dissesse agora. Teve um concurso, até agora os assistentes sociais não foram chamados, os psicólogos. Quais são as consequências dessa demora, desse jogo de empurra que está acontecendo aqui? A Assembleia empurra para o Executivo para o TJ, TJ para a Assembleia Legislativa. Na prática, quais são os prejuízos para as pessoas que prestaram o concurso, para os que estão na ativa, porque eu acho que é uma sobrecarga de trabalho para quem está, né, porque tem um déficit muito grande, mas, sobretudo, para a população. Como que a população está sofrendo? Então, Janase, é uma coisa extremamente grave, né? Ao longo dos últimos anos, no estado de São Paulo, houve um total descaso com a prestação da justiça, não é? Sempre alegando-se falta de orçamento, ou que o governador corta o orçamento do tribunal, enfim. Várias questões ocorreram que fizeram com que a justiça se desorganizasse realmente, né? Principalmente naquilo que ela tem de mais importante, que é atender judicialmente o que mais necessita dela, né? Porque as pessoas que são mais abastadas, às vezes conseguem ter um advogado, pagar bem um advogado, ter a sua defesa. Mas as pessoas que pertencem às classes mais vulnerabilizadas, elas precisam que a justiça funcione, porque as questões que elas trazem são sempre muito graves, né? O que nós estamos assistindo, por exemplo, hoje em São Paulo, gravíssimo. Mães usuárias de crack, né, que é uma questão de saúde pública, estão perdendo seus filhos na justiça, estão perdendo o poder familiar, simplesmente porque são usuárias de crack, né? São crianças que estão sendo tiradas e depois colocadas em adoção. Isso, do ponto de vista de direitos humanos e da vida normal, é um absurdo. Se o tribunal tivesse as equipes que pudessem fazer os estudos e subsidiar os juízes com esses estudos, mostrando, por exemplo, que essas pessoas, essas senhoras, essas moças, poderiam ter um tratamento, deveriam ser atendidas no município ou no estado, no sistema de saúde, e que a justiça cobrasse isso do poder público, esse atendimento, essas mães não tinham que perder filhos, não é? Eu dou um exemplo, eu trabalhei no sistema penitenciário há algum tempo, nenhuma daquelas mulheres presas, mesmo às vezes tendo cometido crimes graves, perderam seus filhos para a justiça só porque tinham cometido crime. Então, o Tribunal de Justiça hoje, em São Paulo, que é considerado o maior tribunal, talvez do mundo, né, Clédson, em número de processos e de pujança, ele está trabalhando mal. Ele está, por exemplo, o número de adolescentes autores de ato infracional encarcerados no estado de São Paulo chegam quase a 9.000. Se existissem as equipes, se existissem os estudos que pudessem ser feitos com profundidade, como deve ser, talvez esse menino não tivesse que ir para uma unidade de internação, porque a internação ela só produz mais danos, não é? O aprisionamento de adolescentes, ele não leva a nada, e os assistentes sociais e psicólogos e os oficiais de justiça sabem disso também. Precisariam ser medidas em meio aberto, enfim. Claro que existem os atos infracionais muito graves, mas eles são minoria, não é? Não se justifica 7.000, 9.000 adolescentes encarcerados, não é? Isso significa que não está sendo feito o estudo adequado. E esse estudo é para ser feito por assistentes sociais e psicólogos para subsidiar essa decisão judicial. Tem uma área aí que nós acompanhamos, a violência sexual contra crianças Exatamente. e adolescentes. Por exemplo, qual o impacto, Beth? Olha, veja só, eu ainda estava olhando antes de vir para cá, uma colega me passou o dado, existe um sistema no Brasil que se chama Disque 100, que é uma plataforma importantíssima, onde as pessoas podem fazer as denúncias de violência
violência contra a criança e violência sexual contra a criança, né? Foi criado no Brasil há alguns anos. O Estado de São Paulo tem, a cada ano, nos últimos anos, no mínimo 3.000 denúncias por ano, no mínimo 3.000, chega a 3.800 por ano de abuso contra a criança. Se eu disse que 100 já tem essa quantidade de abuso no Estado de São Paulo, e esses casos, sem dúvida alguma, têm que parar no judiciário, tanto para um juiz da infância proteger essa criança, não é? Que normalmente o crime de abuso sexual é um crime intrafamiliar, pode ser um padrasto, um avô, um tio, um pai. Então, o juiz precisa proteger rapidamente essa criança para tirar esse agressor de dentro da casa e depois, no criminal também, se analisar se houve mesmo crime. Veja que coisa incrível, eu cheguei a ter na minha comarca a demorar 3 meses para chegar na minha mesa ali a situação para eu poder atuar, para eu poder ir na casa, para eu poder analisar, não é? Isso é porque falta pessoal, não é? Então, o cidadão do Estado de São Paulo precisa saber que a justiça se fragilizou a esse ponto, não é? De não ter profissionais suficientes para o mínimo que é aquela urgência, aquela atuação imediata para proteger uma criança ou para proteger um idoso que está sendo espancado em casa, por exemplo. E quando você citou a questão da greve de 2010... Eu sei que vocês fizeram outras greves históricas também, exatamente, mas eu acompanhei muito mas essa, porque né? Chegou no limite, e não é ali na greve de 2010, a gente não denunciava só uma questão de salário, era também de condições de trabalho, de falta de pessoal, por isso que esses projetos depois foram feitos pelo tribunal, os projetos de lei encaminhados para cá, e aí falando especificamente do PL 6, ele cria, aliás, ele nem cria cargos, ele transforma cargos que o tribunal não está usando em cargos de assistentes sociais e psicólogos para poder suprir as varas, né, os locais onde são julgados os casos, com esses profissionais. Esse projeto, originalmente, era de 2009, Gianazzi. Era de 2009. Então, em 2009, o tribunal já dizia para a Assembleia Legislativa que ele tinha urgência desses cargos. Não foi aprovado, o tribunal retirou e reapresentou em 2013. Então, eu repito, eles só vieram para cá porque vocês fizeram aquela greve e pressionaram. Exatamente, senão inclusive não também vindo. O PLC número 56, que o Clécio está aqui representando os oficiais de justiça. Clécio, vocês reclamam muito de falta de segurança, vocês trabalham em lugares perigosos, muitas vezes são ameaçados, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre as dificuldades mesmo do trabalho do oficial de justiça, o quanto vocês estão expostos fisicamente, né, no trabalho. Isso é verdade. Os oficiais de justiça, no cumprimento do mandado, ficam muito expostos à violência. Não só a violência em geral da cidade, mas a violência que ocorre quando você está cumprindo o mandado. Porque, geralmente, as pessoas ficam com raiva, se voltam contra o oficial de justiça, não compreendendo que a gente está lá porque houve uma determinação judicial. Então, os casos de violência são muito grandes. Eu lembro que há cerca de 2 anos atrás, no fórum que eu trabalho, que é o Fórum da Penha, 5 oficiais de justiça tiveram seus carros roubados, em cumprimento do mandado. Eu mesmo fui vítima de um desses casos. Eu estava com o mandado de citação, o réu estava assinando o mandado quando o assaltante colocou a arma no meu peito. E você não tem o que fazer, né? Exatamente, é no cumprimento do mandado. Isso num simples mandado de citação. Quando a gente vai fazer um mandado, por exemplo, de reintegração de posse ou um despejo, a situação é mais complicada ainda. Porque quando a gente vai cumprir esse mandado, tem uma família ali, né? Então tem o pai, a mãe, as crianças, né? E a gente não é acompanhado por absolutamente ninguém. Não tem um psicólogo, assistente social? Não tem psicólogo, assistente social. Tem casos que a mãe fala assim... exatamente. Tem casos que a mãe fala assim, você vai fazer despejo, então eu vou deixar a criança aqui, quero ver o que você vai fazer com a criança, para dificultar o trabalho, né? E a gente não tem nem sequer um número para poder ligar e falar assim, estou com esse problema, preciso de suporte, preciso de algum auxílio, preciso de uma informação, preciso... Nada, absolutamente nada.
E então a gente passa por esses problemas. Eu lembro também uma reintegração de posse, desculpe, que eu fiz um tempo atrás e se estendeu, né, escureceu. E aí nós precisamos chamar a força policial porque as pessoas já estavam vindo e estudando o que estava acontecendo, vendo você que estava sozinho, o outro colega ali parado, né? Sem luz no local que nós fizemos a reintegração de posse, sem iluminação pública e a gente ainda tendo que escrever, fazer o auto, sabe-se lá como, né? Sem enxergar as linhas que vocês estavam escrevendo, né? E, na verdade, esse é até um problema menor. O problema maior mesmo é a insegurança que você sente no local. Você tem que ficar lá porque você está fazendo uma reintegração de posse, os móveis das pessoas, os objetos das pessoas estão sendo levados para outro lugar e existe a constante ameaça, né? Ah, eu sei onde você mora, né? A pessoa que está sendo despejada, que está tendo o seu imóvel devolvido para o dono. Eu sei onde você mora, eu sei onde você almoça, eu sei o dia que você faz plantão, né? Então a gente se sente mesmo muito, muito inseguro. São Paulo é uma cidade insegura e porque a gente não escolhe o lugar que a gente vai, né? Então quando você fala que mora numa cidade insegura, você fala, não, você evita os lugares inseguros. No nosso caso, imagina. Não é você que escolhe. Não escolhe você. E assim, 90% dos locais que nós vamos são locais inseguros. São locais que eu não iria de vontade própria. Clarice, como que o oficial de justiça se comporta? Como que é para ele, por exemplo, você falou de reintegração, que é um caso grave, difícil para vocês, certo. porque muitas vezes você não quer que nem a família saia, mas você está cumprindo ali né, uma determinação judicial, mas e quando você tem que notificar um criminoso, você entra num lugar que é do narcotráfico, que é organizado pelo crime organizado, você já passou por essas situações? Sim, infelizmente já passei por essa situação. Que é muito mais difícil, mais perigoso. Mais perigoso. Acontece que quando a gente passa na situação, inclusive já aconteceu, eu fui fazer um mandado numa comunidade e você está indo lá, você tem um endereço que consta no mandado, você tem que ir, né? Chegando lá, teve um tiroteio. Teve um tiroteio. Inclusive, a notícia que a gente tinha que era tiroteio entre bandidos e policiais. Mas como os policiais não estavam com uniforme, você não sabia nem para que lado esconder. Quem era quem, né? Então, na verdade, eu fiquei só abaixado e esperar passar o tiroteio para poder ir embora, né? E vocês não têm colete à prova de balas? O TJ não oferece nenhum tipo de equipamento para vocês? Nada, absolutamente nada. A gente vai mesmo correndo um risco muito grande e eu acho que é uma questão de sorte ou de feeling do oficial de justiça de sair das situações mais perigosas. Mas a gente não escolhe, né? Eu, por exemplo, também fui fazer um caso de violência doméstica que era para tirar a pessoa de casa no risco da violência doméstica. Só que aquela pessoa, ele era um bandido. Quando eu liguei para a polícia para pedir o reforço policial, eu fui informado que aquele endereço eles também não vão, que eles precisam de uma operação, que eles precisam fazer um estudo para saber quantas viaturas, quantos policiais e que tipo de armamento eles precisam para entrar naquele lugar. E você estava lá, você entrado como oficial de justiça, eu já estava lá dentro. Arriscando a sua vida, colocando a sua vida a serviço do Tribunal de Justiça. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos fazendo esse debate aqui muito importante sobre os oficiais de justiça do Estado de São Paulo e sobre os assistentes sociais e psicólogos. Olá, nós estamos de volta aqui com o programa Assembleia Convida. Estamos debatendo hoje a importância dos oficiais de justiça e também dos assistentes sociais e psicólogos no tribunal, no poder judiciário. Elizabeth, nós estávamos falando aqui há pouco sobre as adoções que estão paradas no estado de São Paulo porque nós não temos psicólogos, não temos assistentes em número suficiente e não há laudos para essas adoções, então me parece que há uma fila enorme de crianças e adolescentes que já poderiam ter sido adotadas e não foram. E essa agenda me parece que vai até 2017, 2018, por uma omissão, por uma, eu diria aí, prevaricação da Assembleia Legislativa que não está cumprindo o seu papel de votar dois projetos importantes e estratégicos, não só para
o judiciário, mas para a população do Estado de São Paulo. Então, eu gostaria que você falasse desses atrasos, qual a real situação, Isso. quanto Olha, tempo... Janase, a coisa é muito grave. São Paulo, o Estado de São Paulo, tem 1.340, quase 1.400 crianças aguardando para serem adotadas. 1.400 são crianças, 1.344. Aproximadamente. Aproximadamente, porque esse número vai variando mês a mês, né? Mas está em torno disso. E, por exemplo, você pega um bairro como Itaquera, né? Hoje, Itaquera tem 363 crianças abrigadas, só em Itaquera. 363 nos abrigos, aguardando uma definição da sua situação. Se vai voltar para a sua família de origem, se vai depois para uma adoção. E as agendas da equipe de Itaquera estão para 2016. Ele já estava para 2017. A equipe está trabalhando assim de uma forma absurda para conseguir dar conta e conseguiu baixar para 2016, agosto de 2016 a agenda. Quando a gente diz agenda, quer dizer, a primeira entrevista que vai se fazer no caso é 2016, tá certo? Veja que coisa grave. Enquanto isso, essa criança fica no abrigo, fica abandonada lá fica no abrigo. Ou qualquer situação que esteja se passando, você tem a família não querendo tem adotar, atuação do juiz. e a criança está no abrigo. Exatamente. Então veja que coisa grave, né? Quando, na realidade, nós temos esse projeto de lei parado aqui desde 2013, que cria os cargos de assistentes sociais e psicólogos, sendo que o tribunal fez um concurso em 2012, que vence agora em agosto, e que ele poderia, tendo esses cargos, chamar essas pessoas habilitadas do concurso, porque ele já chamou todos do concurso e ainda assim não supriu, né? Ele chegou a chamar um pouco mais do que aquelas vagas do concurso de 2012, de tanta necessidade que ele tem. Só que ele não tem mais os cargos. Se ele não tiver esse PL aprovado, ele não consegue chamar o pessoal habilitado do concurso, que já poderia ocupar, não é? Porque, por exemplo, uma comarca como Guarulhos, que tem 1.100.000 habitantes, não é? Tem só 4 assistentes sociais naquele fórum. É absolutamente impossível fazer um trabalho com 4 assistentes sociais com a demanda que tem Guarulhos, ou São Miguel Paulista, por exemplo. E isso o que está levando? Ou o não atendimento, essas agendas lá para frente, ou o adoecimento das equipes. É uma sobrecarga de trabalho. É uma sobrecarga de trabalho absurda, né? Que, inclusive, nós fizemos uma pesquisa que revelou o adoecimento de oficiais de justiça, de assistentes sociais e psicólogos, de escreventes, porque o Tribunal de Justiça de São Paulo hoje é uma instituição que adoece seus trabalhadores, tá? Essa pesquisa foi importantíssima, ela foi feita com a socióloga Águida Delia, tendo como consultoria a maior especialista que sabe do mundo, professora Edith Seligman Silva, que é uma grande especialista de transtornos mentais ligados ao trabalho. Professora Edith ficou estarrecida de ver o que acontece com os oficiais de justiça e o que acontece com os assistentes sociais e psicólogos, porque são profissionais que têm muita consciência do que está acontecendo. Então ela diz, olha, um oficial de justiça que vai para uma reintegração de posse e vê que uma família vai ter que ser tirada da sua casa e ficar debaixo de uma árvore, e quando ele vai para casa, ele vê que está chovendo e lembra que aquela família que ele teve que tirar daquela casa vai ficar embaixo daquela árvore que na não foi chuva, amparada pelo Estado. E não foi amparada por nada. Ou um assistente social que vivenciou naquele dia uma situação gravíssima de violência contra uma criança e não conseguiu proteger aquela criança. Ele vai para casa, ele não consegue dormir, porque ele fala, como é que eu vou fazer? Eu não consigo fazer meu laudo. Porque em algumas varas, o cidadão de São Paulo precisa saber, nós estamos fazendo a chamada escolha de Sofia. Entra um caso grave, a gente tem na nossa lista, preciso atender urgentemente. Aí, daqui 2 horas, entra um mais grave. Então, eu tenho que tirar o grave da frente e pôr o gravíssimo. E dizer para o juiz, excelência, eu preciso atender esse aqui que Vossa Excelência mandou, mas tem o outro.
Então, isso adoece as pessoas, porque elas têm um compromisso ético com as questões com as quais elas trabalham e elas não estão conseguindo dar conta disso. E o Estado de São Paulo, a Assembleia Legislativa de São Paulo, não vota um projeto de lei que só vai suprir de gente para trabalhar. Isto é uma vergonha absurda para todos os deputados dessa casa. Nós temos feito um trabalho muito forte aqui, nós somos muito poucos porque todos estão trabalhando e os que podem vir, vêm com o dinheiro do próprio bolso, abona, doa sangue naquele dia para poder estar aqui, não é? Para mostrar para os deputados que eles têm que cumprir o papel deles, que é o de legislar. Legislar é aprovar o projeto que foi de iniciativa do próprio tribunal. Se o tribunal pediu para a Assembleia dizendo eu preciso desses cargos, por que a Assembleia Legislativa não vota? Qual é o problema? Que politicagem que tem aí, que fica passando uma porção de coisas, às vezes até irrelevantes na frente, porque nós estamos aqui assistindo as sessões das 4 da tarde às 10 da noite, às vezes se passa o dia inteiro nessa casa, que custa dinheiro público, com os salários dos deputados, e não se aprova um projeto que vai simplesmente dar acesso para o cidadão da justiça que ele precisa. Isso é uma vergonha para a Assembleia Legislativa. Isso é uma vergonha para cada um que está aqui dentro. Não é? E então, nós estamos simplesmente dizendo isso. Eu quero dizer duas coisas para você, Beth. Primeiramente, me associar ao que você está dizendo, né, e ser testemunho da luta de vocês, tanto de vocês, psicólogas e assistentes sociais, como também os oficiais de justiça que estão aqui tentando convencer os deputados, mostrando a necessidade da aprovação dos dois projetos, e também dizer que é uma vergonha mesmo, a Assembleia Legislativa não legisla, não fiscaliza o Executivo e não tem representado os interesses da população. Então, faço coro com você, me associo ao que você colocou, mas sou testemunho da luta de vocês aqui dentro. E eu quero dizer, Janás, que nós temos esperança que isso vai acontecer. Nós vamos votar porque vocês nós estão temos mobilizados. Alguns deputados como você, a gente tem ouvido quando vocês sobem ali para falar, alguns deputados fazendo falas da importância de aprovar isso, e a gente espera que o presidente Capês coloque isso em votação e que o líder do governo, o deputado Macris, não obstrua isso, dizendo que não tem dinheiro. Como não tem dinheiro, gente? Esse dinheiro já existe. Não é possível, porque são cargos... Tem mais uma coisa, o Tribunal de Justiça, ele, quando encaminhou o orçamento para o Palácio já estava previsto isso. Não, estava previsto e teve um corte de 3 bilhões de 3 reais. bilhões de reais. Foram 11 bilhões encaminhados, 12,4 bilhões, ele cortou 3 bilhões. Clécio, mas fala um pouco do nível universitário. A grande reivindicação hoje dos oficiais de justiça, na verdade são várias, mas agora focando no PLC 56, é a instituição, a implantação do nível universitário. E parece que só o Estado de São Paulo e o de Minas também, que não tem ainda o nível universitário. Até o Acre, tem os estados mais pobres do Brasil, já instituíram o nível universitário. Agora, o estado mais rico da federação ainda não instituiu, não aprovou aqui na Assembleia Legislativa. Qual a importância do nível universitário para os oficiais de justiça? Então, o nível universitário, como você disse, realmente é apenas o estado de Minas Gerais e São Paulo que não exigem o nível universitário para o oficial de justiça. É importante ter o nível universitário porque um funcionário mais preparado presta um serviço melhor, mais eficiente. Isso não há dúvida, né? Agora, quanto a os estados, né, que, por exemplo, o Distrito Federal, o oficial de justiça precisa ter nível universitário já desde 1999, o Piauí de 2007. São coisas já de quase uma década, né? E a nossa luta é uma luta de 20 anos. Nós estamos há 20 anos pleiteando o nível universitário. Eu tenho lido na internet que o presidente do tribunal disse que está trabalhando a favor desse nível universitário, né? que precisa realmente, o oficial de justiça precisa ter um nível universitário. Mas eu não vejo isso acontecer aqui. A gente conversa, eu venho aqui na Assembleia várias vezes, converso com deputados, todos os deputados, não, nós somos a favor, nós vamos votar a favor, nós vamos votar a favor, mas o projeto não é votado. Né? Então, por exemplo, o oficial de justiça hoje, para cumprir o mandado, estando na rua, ele precisa ter um conhecimento muito grande de leis. Por isso que o concurso, mesmo não sendo para nível universitário, exige o conhecimento de leis.
né? É um concurso difícil, É um inclusive. concurso É difícil. difícil ingressar nessa É difícil, carreira. mais de 100 mil Concorrência candidatos no grande. último concurso. Quantos? Mais de 100 mil candidatos no último concurso. Foi uma concorrência enorme. Hoje em dia, isso é bom que todos saibam, que 90% dos oficiais de justiça de São Paulo têm um nível universitário. E que em certas comarcas, 100% dos aprovados têm um nível universitário. Então, é o que acontece. Na prática, o oficial de justiça tem um nível universitário, mas somente não é reconhecido pelo tribunal. Então, por isso que a gente tem feito essa luta, tem comparecido aqui, sendo ouvido no seu gabinete, com o seu apoio, e na verdade, tentando se sensibilizar o Poder Executivo e o Poder Judiciário para que seja aprovado, faça um acordo, né? Inclusive, com essa questão de falta de orçamento, existe até uma proposta que o projeto seja aprovado esse ano, com um efeito de pagamento no ano que vem. Primeiro que o pagamento também, ele não é assim exorbitante, perto dos mais de 9 bilhões de reais do orçamento do Tribunal de Justiça. É 1%, até menos de 1% do orçamento, o custo desse projeto, né? E quando o projeto foi mandado para cá, o tribunal sabia que ele tinha despesa, porque é bom que se diga que o projeto, né, o PLC 56, foi enviado pelo Tribunal de Justiça. De iniciativa. De iniciativa do Tribunal de Justiça. Né? Então a gente sabe que quem manda o projeto sabe que vai ter uma despesa. Não pode agora falar que não tem como arcar com essa despesa. Mesmo porque é uma despesa, não é uma despesa grande. E para o oficial de justiça, o nível universitário hoje é fundamental. E vai valorizar o servidor também, o oficial de justiça, do ponto de vista salarial. Salarial. Na verdade, o oficial de justiça não tem carreira. Então, o oficial de justiça, quando ingressa na profissão, com um mês de oficial de justiça... Ele não tem evolução, progressão, nenhuma. Ele fica estacionado. Por exemplo, eu sou oficial de justiça há 31 anos e eu sou oficial de justiça. Não é oficial de justiça 1, 2 ou 3, não. Eu sou oficial de justiça, não tem nenhuma progressão, absolutamente nada. Então, esse nível universitário seria um pouco de justiça para uma carreira, aliás, para um oficial de justiça que não tem carreira. Mas vocês colocaram corretamente a questão orçamentária. Nós entendemos, nós deputados, acompanhamos a execução orçamentária. Nós aprovamos o orçamento, depois acompanhamos a execução orçamentária. E nós entendemos que tem dinheiro, assim, é uma questão de prioridade. Qual a prioridade do governo, do Tribunal de Justiça, qual a prioridade política da Assembleia Legislativa na aprovação dos projetos e também como que ela entende a questão dos investimentos. E nós entendemos que o governo, hoje, atualmente, o governo estadual, ele não prioriza investimento nos servidores do Estado, nem do Tribunal de Justiça, nem da Secretaria da Educação. Não é à toa que nós estamos vivendo uma greve da educação. O magistério estadual já vive hoje uma greve de 55 dias. O governo não está respeitando a database aqui dos servidores do Estado de São Paulo, que foi agora no dia 1º de março, prejudicando todas as categorias, mas principalmente nesse momento os professores da rede estadual que estão sendo massacrados pelo governador Geraldo Alckmin aqui em São Paulo. No Paraná, o governador massacrou fisicamente, né? Jogou a tropa de choque contra as professoras e professores do Paraná, mas aqui o governador também massacra, né, os professores, o magistério e tantas outras categorias profissionais. Mas, como eu disse a vocês, houve um corte. O governador Alckmin cortou 3 bilhões do orçamento do Tribunal de Justiça. Então, e só concluo a minha fala aqui, antes de passar para você, Beth, dizendo o seguinte: eu questionei na reunião de líderes por que então foi aprovado o projeto dos mediadores e conciliadores, que também teve impacto tem impacto no orçamento. Ele foi aprovado e não se utilizou esse critério orçamentário. Uma questão de prioridade, como você prioridade. Então, eu acho importante que vocês continuem mobilizados, porque o orçamento está em disputa. E nós vamos disputar para investimento nos servidores, nos professores, nos oficiais de justiça, nos psicólogos e assistentes sociais do Tribunal de Justiça. Beth? Então, Janazzi, isso que você está colocando é fundamental. Como é que você prioriza o orçamento, não é? O cidadão, ele, naturalmente, quando ele paga seus impostos, ele quer a limpeza urbana funcionando, então é preciso ter os garis, não é? Ele quer a saúde pública funcionando, então é preciso ter os médicos, os enfermeiros, todos que atendem na saúde. Ele precisa que o Estado responda do ponto de vista da justiça, então é preciso ter o corpo da justiça funcionando. E isso é pago com os impostos que cada cidadão pagou.
não é? Se o Estado não se organiza de forma tal a recolher esse dinheiro do cidadão e devolver para ele em forma de serviços, tendo os cargos para as pessoas poderem trabalhar e desempenhar, é um absurdo. O que está se fazendo, então, com o dinheiro público? Não é? Isso que a gente tem que questionar. Esse é um Estado que arrecada muito. Sabemos que o ano passado houve um superávit de 7 bilhões. Exatamente. Então, ainda que haja uma crise hoje instalada no país, a gente sabe que diminuiu a produção, diminuiu o comércio, portanto, os impostos podem ter diminuído, a entrada no caixa do governo pode ter diminuído. Só que, veja bem, o governador é um mero gestor do cofre público. Dentro daquele cofre tem dinheiro que é do judiciário, do legislativo, do Ministério Público, da Defensoria Pública. Esse dinheiro que cada um de nós paga de imposto vai para um cofre único. O governador é o gestor, mas aquele dinheiro não é do governo, do executivo. Aquele dinheiro é de cada órgão do Estado. Então, é preciso repassar para cada órgão aquilo que ele precisa para funcionar. Então, esses cortes também a gente acha estranho, quer dizer, corta se o tribunal está dizendo que precisa de X, por que corta? Ou o tribunal superdimensionou, se superdimensionou, então faz análise, olha, não está certo isso, e acerta o caixa, mas repassa para o tribunal aquilo que ele precisa. E quando ele diz, eu preciso de tantos cargos para suprir, ora, ele não está mentindo. Ele, quando ele coloca dentro da Assembleia Legislativa, e mais, esses PLs, o PL 6, que eu sei, o do 56 eu não tenho esse detalhe, ele passou por todas as comissões dessa casa, finanças e tudo. Então, todos os técnicos dessa casa analisaram e viram que ele estava correto do ponto de vista. Então, são constitucionais. Vamos falar que os projetos estão prontos, estão maduros. Então, exatamente. Né? É inadmissível. Inclusive, até quando eu apresentei para o PLC número 6, o requerimento de urgência que foi aprovado pelos 94 deputados. Também aprovamos o requerimento de urgência do 56, então não há nenhum motivo. Então o cidadão precisa saber que se essa Assembleia não legislar e não votar esse PL, e votar isso só daqui um mês, e se perder esse pessoal do concurso, é mais dinheiro público que vai ser gasto, porque aí vai ter que ser feito um novo concurso público para suprir esses cargos lá para frente. Então, o mais racional, o mais óbvio é aprovar imediatamente para aproveitar o pessoal do concurso que já está habilitado. O Estado já gastou dinheiro para o concurso, é uma economia, senão é um contrassenso. Não, né? E nós podemos até entrar com uma ação no Ministério Público contra a Assembleia Legislativa que prevaricou, porque é dinheiro público, foi ganho, um concurso público custa para o Estado, custa para o TJ, custou para o cofre público do Estado, para o cidadão que está nos assistindo, que paga impostos. Exatamente. Né? Então nós podemos até acionar o MP contra o TJ, contra a Assembleia Legislativa, contra o Executivo. Alguém vai ter que pagar por isso. Né? Mas olha, nós estamos quase encerrando já o nosso programa, mas primeiro eu quero aqui dizer que vocês estão com um grande movimento de mobilização aqui, que nós vamos sim aprovar esse projeto, custe o que custar, porque nós aprovamos o PLC 12, que estava na mesma situação que o projeto de lei complementar número 12, foi um projeto aprovado aqui que transformou o cargo dos agentes em escreventes do Judiciário. Foi muita mobilização, muita luta, e ele estava inserido na mesma pauta de vocês também. Eu aprovei o requerimento de urgência que eu tinha apresentado, nós fizemos toda uma luta. Foi difícil aprovar o PLC 12, mas nós aprovamos. Agora nós vamos aprovar, tenho certeza, o 656, mesmo com todas as resistências do governo, da Assembleia Legislativa e do TJ, porque a Assembleia Legislativa é movida pela pressão. Né? E o orçamento, como eu disse, está em disputa. Nós temos um orçamento de 204 bilhões de reais. Então, tem dinheiro, sim, para investir nas áreas sociais. Vocês colocaram a questão da valorização dos servidores. Nós acompanhamos aqui a execução orçamentária, Beth e Clédson. O governo estadual, ele não chega a investir o limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal. Ele está bem, ele está abaixo. Ele está abaixo dos 6%. Então, ele teria recurso. Ele tem folga. Ele poderia avançar muito mais. Claro. E não é pela
crise econômica, não, porque nunca chegou no Isso. limite. É Então, e histórico agora isso, ele né? utiliza essa desculpa de que a crise, a arrecadação está diminuindo, mas não está diminuindo tanto assim não, que nós acompanhamos, não é Isso. nada tão monstruoso. E se nada você que me não, que permite, impeça. Janase, eu não quero encerrar sem fazer esse registro. A gente percebe nesses últimos dias que o deputado Capês, o presidente da ALES, da Assembleia, está com disposição, está querendo, está assim tocado da importância de aprovar isso. Mas a gente percebe que ele também está com dificuldade porque a ala governista, o governo Alckmin está colocando empecilhos, né? Mas Com eu quero certeza, deixar registrado também, que eu percebi que o deputado Capês, o presidente, está querendo aprovar. Então, é só Também deixar esse confirmo registro. isso, o presidente Fernando Capês tem se esforçado muito, né? Mas não depende dele, Não depende depende do dele, governo. depende O do governo governo. que tem maioria aqui, é uma base Isso. governista aqui muito grande, de 70, praticamente 70, mais de 70 deputados, então ela que Isso. segura qualquer tipo de votação aqui. Então, nesse momento, né, o nosso grande empecilho é o governo que está se recusando aqui Tomara a que se liberar a sua sensibilize, né? base de governo, porque nós que somos, nós do PSOL, os deputados do PT e do PCdoB estão prontos para votar o projeto, né? E muitos do governo querem votar, mas muitos deputados, mas acontece que a ordem vem do Palácio dos Janazes, Bandeirantes. sabe que Por para o isso que o projeto governador não é. Alckmin isto vai ser uma vergonha a não aprovação. Sem dúvida, porque veja, vem pela frente, aliás, já estão acontecendo as conferências da criança, as conferências que discutem os direitos das crianças, vem as conferências das mulheres, a conferência do idoso, e em todos esses espaços nós vamos denunciar isso. E tem que o denunciar Tribunal de mesmo, Justiça viu, de São Elizabeth? Paulo... Porque o governo estadual, no caso, por exemplo, do PLC número 56, esse projeto já foi aprovado aqui na Assembleia Já foi Legislativa. aprovado. E ele foi vetado, o veto foi derrubado, né? O governador Alckmin vetou, a Assembleia Legislativa derrubou o veto e ele entrou com uma ADIM no Supremo Tribunal Federal e com a liminar ele suspendeu os efeitos. Dizendo que tinha Então, visto quer de dizer, origem. isso mostra claramente um ataque do governo Tomara aos que ele oficiais de reveja justiça, essa aos servidores postura. do judiciário. Então, queria encerrar aqui manifestando mais uma vez o nosso total apoio à luta de vocês, não só do nosso mandato, mas tem outros deputados engajados também, o deputado Raul Marcelo, o deputado Rilo, a deputada Beth Saão, Todos. a deputada Isso, Alice Alice Brandão, o deputado Geraldo Cruz, que é o líder do PT. Isso Todos, mesmo. é uma luta suprapartidária É verdade. aqui e muitos outros deputados da base do governo, muitos É não verdade. podem se manifestar mais abertamente, mas Mas são favoráveis. eles São querem favoráveis. votar, mas como eles são A gente percebe comandão do governo, então eles não têm independência, a independência que nós temos aqui, né? Então, nós vamos continuar pressionando aqui internamente a Assembleia Legislativa, pressionando, logicamente, o governador Alckmin, o Tribunal de Justiça também. O tribunal diz que quer, né? Nós conversamos com o presidente do Ele TJ, reafirma que quer. o Nalini, ele tem feito também um esforço. Então, nós vamos... Agora, quem está segurando é o Executivo e nós vamos pressionar o Executivo. Quero agradecer muito a presença de vocês e dizer que a luta de vocês é uma verdadeira aula de cidadania e de mobilização aqui dentro da Assembleia Legislativa. Se as pessoas se mobilizassem no Brasil como vocês, nós teríamos um outro país. Muito obrigado. Obrigada a Muito você, obrigado. Janase. Muito obrigada.